Senhor, é bom ficarmos aqui. No Evangelho desse domingo, no segundo domingo da Quaresma, nós temos a transfiguração de Jesus. E esse relato é muito bonito, a forma como ele acontece. Tem várias questões que nós podemos aprender e tirarmos para nós nessa caminhada quaresmal rumo ao céu. A primeira que nós vemos é que Jesus convida seus amigos, convida seus discípulos a irem a um lugar à parte com ele. Ou seja, Jesus retira eles da onde eles estão, do lugar que eles estão, para irem em um lugar à parte. E não é qualquer lugar à parte. A gente convida eles a irem ao alto do monte. Por que Jesus fez esse convite? E por que para alguns? Porque Jesus quer ter intimidade conosco. Jesus quer ter proximidade. Ele quer se aproximar de nós, ele quer se fazer mais íntimo de nós. E é claro, ali entre os 12, Jesus acabou dando preferência para alguns, em algum determinado momento, mas amava todos iguais. Mas ele tinha algo determinado para cada um dos seus discípulos. Para cada um de nós, Jesus tem um projeto. Para cada um de nós, Jesus tem algo que ele deseja. Então ele tinha algo especial para Pedro, Tiago e João. E esse ir ao monte, subir o monte, significa ir em um lugar de oração, se afastar. Sair do lugar plano, sair do lugar cômodo, sair do barulho, sair das nossas ocupações diárias e nos colocarmos acima, mais próximos de Deus. Nos colocarmos, nos retirarmos da presença das pessoas, nos retirarmos da presença dos lugares e lugar à parte, estar com Deus a sós. Estar com Jesus, como os discípulos tiveram a chance, a sós. E lá no alto do monte, mais próximo de Deus, é onde eles têm uma revelação. É onde Jesus se revela a eles. É onde Jesus se transfigura. Onde Jesus, como Moisés, só que agora de forma completa, em vez de ser só o rosto dele que começa a brilhar, todo ele fica brilhante, né? Vamos dizer assim, todo ele fica luminoso. As roupas dele, o Evangelho vai dizer que era branca como a neve. Jesus estava luminoso, estava glorioso. Aquilo ali mostra como é Jesus de fato no céu, como ele está no céu, como nós seremos nos céus. Todos nós seremos revestidos da glória do Senhor. E ele é Jesus, o próprio Senhor, se revestindo de si mesmo, se revestindo de toda a glória que ele possui. Então, os discípulos veem aquilo e ficam animados, ficam felizes, ficam entusiasmados com aquelas circunstâncias. E não só isso, também aparece Moisés e Elias. Moisés apresenta a lei, Elias apresenta a palavra, apresenta a presença, apresenta a vinda de Jesus em nosso meio, apresenta a vinda do Espírito Santo para nós. Então ali está mostrando duas figuras do Antigo Testamento fundamentais para a nossa história, para o desenvolvimento da história, para a chegada até a plenitude dos tempos, para a vinda do Senhor, e mostra Jesus, que é a plenitude do Antigo Testamento. Por isso que agora é o Novo Testamento, porque tudo aquilo que era velho no Antigo Testamento se fez novo em Deus. Foi tomado sua forma total, sua forma final. Então Jesus é o novo Moisés. Jesus é aquele que foi anunciado por Elias. Ele é Deus. Então nisso, nesse entusiasmo todo, nessa felicidade toda, Pedro é tomado por uma alegria, mesmo não entendendo direito o que estava acontecendo, não sabendo o que falar, e fala: Senhor, é bom ficarmos aqui. E é claro, quando nós estamos na presença de Deus, também a gente está no momento eucarístico, a gente está num momento de adoração, a gente está num grupo de oração, a gente está em um acampamento, num retiro, e você fica lá tocado por Deus. Você se retirou ao monte, você foi procurar Deus, e lá a presença de Deus te enche, a glória de Deus te enche, o amor de Deus preenche a tua vida. E é bom, é gostoso. Nós dizemos, não queremos ir embora, né? Queremos ficar aqui para sempre, como Pedro. Ele não queria mais sair de lá. Ele falou: Senhor, podemos fazer tendas para vocês poderem ficar aqui, para a gente não ter que sair desse lugar, para a gente não ter que sair da presença do Senhor, para a gente não precisar mais ter que viver nossas consolações, nossas tristezas. Ali Pedro não tem só uma visão, Pedro, Tiago, não tem só uma visão de Jesus transfigurado como ele é na sua glória, como também tem uma prefiguração do céu. No céu, a comunhão dos santos, Moisés e Elias junto de Jesus, num lugar de calma, de paz, de alegria, é o céu. É o céu para nós. Então, esses discípulos tiveram o privilégio de ter uma prefiguração do céu. E é bom estar no céu. Eles viram que é bom estar lá, que é desejoso. É o que nós temos que desejar, é bom estar no céu. É bom desejarmos o céu. Porque quando nós descemos, quando nós voltamos para a nossa realidade, as coisas são difíceis. O caminho é difícil. É muito normal, por exemplo, a gente faz um retiro, faz um acampamento, a gente fica incendiado, a gente fica com muito fogo, a gente fica com muita vontade de fazer as coisas,
Mas conforme os sofrimentos e as isolações e o desânimo vêm, nós vamos abandonando. Nós vamos nos abrindo mão daquilo que nós conquistamos naquele retiro, naquele momento de oração, naquele momento de adoração, quando nós subimos ao monte, que nós acabamos deixando isso de lado. E aí depois disso, uma voz vem do alto do céu, como no batismo, que é a voz de Deus, e fala que este é meu Filho muito amado. É novamente Deus nos mostrando que é através do batismo que nós somos salvos, que é através do seguimento a Jesus Cristo, através de nós subirmos ao monte atrás de Jesus, com Jesus, é que nós seremos salvos. É a busca por Deus que nos salva. Então, Jesus é o Filho muito amado, é o Filho que traz muito agrado para Deus. E aqueles que seguem Jesus, aqueles que tomam sua cruz e seguem Jesus, também se tornam filhos adotivos muito amados de Deus. Assim que essa voz vem, Pedro, Tiago e João ficam assustados, ficam com medo e se prostram por terra, abaixam a cabeça. E quando eles voltam, que Jesus toca neles, ou seja, quando eles têm o momento de voltar à adoração, de voltar o olhar para Deus, já não tem mais nada, ele já se encerrou o momento. Por quê? É hora de voltar. Na nossa vida nós temos que entender, enquanto nós não chegarmos no céu, a nossa vida é luta, a nossa vida é batalha, a nossa vida é essas dificuldades aqui, mas que Deus nos sustenta. É momentos como esse de subir ao monte que nos trazem renovo, que nos trazem uma chama acesa, que nos reavivam, que nos fazem querer mais, que nos fazem querer buscar mais o céu, que nos fazem querer mais lutar por uma vida boa, não no sentido de conquistar coisas, mas no sentido de conquistar as coisas eternas, que nos faz querer chamar mais pessoas para o próximo de Deus, porque nós vimos o Senhor e grandes coisas Ele faz por nós. Então, quando Jesus toca em Pedro, Tiago e João, eles precisam levantar e Jesus pede para eles descerem. Eles precisam retornar à caminhada, eles precisam retornar à missão. Também fica esse convite para nós. Quando nós temos um momento de euforia, talvez aqui na Quaresma, nós estamos num momento propício para isso, de conversão, de mudança, a gente está se sentindo tocado e Deus tem mudado a nossa vida, a gente está acompanhando mais pregações, a gente está fazendo rosário, a gente está em grupo de oração, a gente está vivendo as coisas, nosso coração está sendo incendiado e chamado a Deus para mais. E agora nós precisamos colocar isso para fora, nós precisamos pegar esse coração transbordante de amor e fazer com que outras pessoas sejam transbordadas também. É como uma vela, então a vela de Pedro, Tiago e João foi acesa naquele momento. E eles precisam fazer com que essa vela acenda outras velas. Eles precisam fazer com que outras pessoas sejam tocadas, que as pessoas possam ter a alegria de ter um encontro verdadeiro com Jesus, ter a alegria de ter a vida transformada, ter a alegria de conhecer o céu. Então, retornar é isso. Retornar do alto do monte, sair de lá onde era muito bom, voltar para nossa realidade que talvez não pareça ser tão boa, é para nós irmos em missão. É missão. E aqui é onde vem o paralelo todo com a nossa Quaresma. Nós estamos aqui, a nossa vida é uma grande Quaresma. Nós não passamos 40 dias, nós passamos 40 anos, 50 anos, 20 anos, alguns vão ter um período mais longo, outros mais curtos, mas o tempo que nós estamos aqui na Terra é uma Quaresma. Porque aqui nós temos nossas dificuldades, nós temos nossas lutas, nós temos a nossa batalha contra Satanás e contra as tentações do mundo e da carne. E nós vamos lutando e caminhando para que no final da Quaresma, no final da nossa vida, depois desses 40 dias, ou seja lá quanto dure a nossa vida, nós tenhamos a nossa passagem, nós tenhamos a nossa Páscoa unidas a Cristo. São Paulo vai nos dizer, né? Aqueles que morrem com Cristo também ressuscitarão com Cristo. É exatamente isso, na nossa vida nós vamos nos mortificando, o jejum, as penitências, nós vamos sofrendo e caminhando, carregando a nossa cruz com Jesus. E aí chega na nossa sexta-feira santa, na nossa sexta-feira de morte, nós morremos, nossa vida aqui passa, acaba, para que depois no domingo nós ressuscitemos com Jesus. Para que depois no domingo nós tenhamos a graça, a alegria de conhecê-lo pessoalmente, de estar com ele na glória, na comunhão dos santos, no céu. Essa é o prenúncio da Quaresma que nós vemos, é o prenúncio do céu para a nossa vida, na vida de cada um de nós. É por isso que nós precisamos descer do monte, é por isso que nós precisamos, dentro da Quaresma, ver coisas boas, ser abastecidos, ser transformados e descermos do monte. Para que as pessoas também tenham a graça de conhecer a Deus, para que as pessoas também tenham a graça de serem chamados. É a caridade. Então aqui nós temos 3 pilares muito claros. Na nossa vida nós temos as lutas, as renúncias, as dificuldades, os sofrimentos, as penitências, o jejum. O vencer a carne, o vencer os desejos de conquistar as coisas do mundo, vencer Satanás. Através, como Jesus mostrava no domingo passado, através da palavra, através da adoração ao Senhor,
através de uma resposta firme, não negociando com Satanás, dizendo: retira de Satanás, senão não me faz bem, senão me convém. Depois nós temos a subida ao monte, a oração, que fortalece nossa alma, que é preenchida de Deus, que acaba sendo cada vez mais transformada pela presença de Deus. A oração é subir ao monte, é falar face a face com Deus, é estar em contato com a glória do Senhor, é poder senti-lo verdadeiramente em nós. E depois, a caridade, é a retomada disso tudo. Além da caridade em amar e ser amado por Deus, porque o amor de Deus é caridade, nós também temos que amar a Deus como Ele nos ama. Mas como é que a gente faz isso? Como numa das meditações que nós fizemos, é amando o próximo. Então, descer do alto do monte, descer desse abastecimento nós vivemos com a oração, é podermos ir até o próximo, é poder chegar naquele irmão que está longe, está afastado e dar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, convidá-lo à igreja, convidá-lo a Deus. É poder ir naquela pessoa, às obras de misericórdia, que está necessitada e atender a necessidade dela. É poder fazer como São Pedro, que estava a caminho do templo e ele não tinha nada a oferecer a um pedinte, mas ele falou assim: o que eu tenho eu te dou, o que eu recebi foi de graça, por isso eu te dou de graça. E nisso ele fica curado. É realizar obras de misericórdia, obras de piedade, obras que levem à vida. É realizar obras que façam com que as pessoas, assim como Pedro, Tiago e João, olhem para aquilo e digam assim: é bom, Senhor, estar na tua presença. É bom, Senhor, ser alimentado por vós. É bom vivermos a quaresma. É bom passarmos por essas lutas, por essas penitências, por essas batalhas. Porque o Senhor há de lutar por nós. E mais, Ele prometeu que todo aquele que permanecer fiel, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Nós perseveramos até o fim dessa quaresma. Está só começando, esse segundo domingo da quaresma. Mas quando nós vermos, paz. Como um sopro para a nossa vida também, paz. Vivo hoje, vivo agora, buscando a Deus. Porque só temos esse dia, só temos o agora, só temos esse instante para mudarmos a nossa vida. O amanhã Deus pertence. E talvez se nós esperarmos o amanhã, Ele chegue e nós estamos atrasados. E nós não vivemos esse momento no alto do monte, nós não vivemos a caridade. Nós quisemos os prazeres da terra. Pense, reflita, medite, olhe para a tua vida, olhe para a tua história. Será que isso eu preciso? Será que isso cabe a mim? Ou eu posso abrir mão disso? Ou eu posso abrir mão daquilo? Será que por um prazer maior, que é o céu, será que não vale a pena abrir mão desse prazer pequeno? Que é talvez o meu vício, talvez a tentação que eu passo e eu acabo cedendo, talvez os prazeres da carne, talvez os desejos egoístas, não sei aquilo que te assola, que te dificulta. Mas será que não vale a pena uma vida com Deus, uma vida no céu? E é uma promessa, é uma realidade. Que nós possamos então, no segundo domingo da quaresma, termos essa experiência de encontrar Jesus transfigurado na glória, na missa. O domingo te pede isso, o domingo te chama isso, a vivermos a glória do Senhor, a vivermos Jesus, a totalidade da sua glória, que é Ele na Eucaristia, podermos provar nele, podemos tocar nele, podermos ouvir nas palavras: esse é meu Filho muito amado, de Deus para nós. Que nós possamos então nesse domingo buscar a missa, sermos abastecidos do Senhor e ao decorrer de toda essa semana vivermos as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas principalmente amando aquele que precisa. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele, dá um like, se inscreva no nosso canal e, se possível, quando você for passar para essa pessoa esse vídeo para frente, ajuda ela também. Fala assim: olha que legal sobre a missa, olha que legal sobre a quaresma. Ajude, seja canal de graça, não é por conta de mim. Eu não preciso do like, eu não preciso da inscrição, eu faço isso por Deus. Que você faça isso pelo próximo também, como se você fosse fazer para Deus. Fique com Deus, tamo junto.